Boa noite, meu irmão, minha irmã, membros da Igreja Batista do Parque São Basílio, que nos acompanham em mais esse nosso culto de oração, ainda na nossa modalidade online. A você, meu amigo, minha amiga, que também faz parte desse corpo de Cristo que nos acompanham nesse nosso culto de oração. Meu cordial boa noite a vocês e que a graça e a paz de Jesus Cristo possa habitar em seus corações. O tema do nosso culto desta noite: bendito seja Deus, o Deus de nossa esperança, a esperança que não desaponta, como afirma lá a palavra de Deus. Então, fechamos nossos olhos, vamos nos quebrantar, tirar alguns minutinhos de quebrantamento diante do altar do Senhor, esvaziar-nos das nossas lutas diárias, tirar do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que nos atrapalha da nossa comunhão com Ele nesse momento, do nosso culto de oração. Você aí na sua casa, aonde você esteja ao alcance da nossa imagem, do nosso som, você possa então agora tirar alguns minutinhos de reflexão, como foi sua vida nesse dia, o que se passou, as coisas que aconteceram, aonde precisa ser consertado, perdão que precisa ser colocado diante do Senhor, pois se dizemos que não temos pecado, mentimos. Então, peça perdão ao Senhor, para que assim suas vestes possam estar prontas para o momento do encontro da bodas do Cordeiro. Lembre-se, meu querido, Ele é o olheiro perfeito, nós somos o barro. Então, coloque-se na mão dEle para que Ele, do seu jeito, da sua vontade, o nosso Deus, o soberano, o Eu Sou, possa te moldar segundo a sua vontade. E assim você possa ser vaso de bênção na mão dEle. Quebrante-se diante do Senhor. Procure se abster de tudo que possa estar ali agora te impedindo de uma comunhão perfeita com o Pai. E se concentre na majestade, na soberania e na grandeza desse Deus. É momentos só você e Deus. Exalte e engrandeça o poder, a honra e a glória do Senhor. E coloque aí agora sua súplica, seu clamor, sua oração aos pés do altar do Senhor, para que no seu tempo Ele possa te exaltar, meu querido. Querido e soberano Deus, te exaltamos na beleza da tua santidade e nos colocamos diante do teu altar pelo nome de Jesus, para engrandecer a tua honra, o teu poder e a tua majestade. Obrigado, Deus, pelo perdão oferecido à cruz para nós. Perdoa-nos, lava as nossas vestes, para que os nossos corações possam estar em comunhão com o Senhor. Quebranta-nos, faz-nos ter um coração humilde diante do teu altar, para que no teu tempo
o Senhor possa nos exaltar. Que os nossos anseios, que as nossas dúvidas, as nossas queixas, possam chegar diante de Ti e serem, assim, ministradas pelo Teu Santo Espírito. Pois, na verdade, não sabemos orar, mas Ele intercede por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis. E através de Jesus nos colocamos para agradecer a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua graça. Manifesta sobre a Tua igreja, manifesta sobre nossas vidas, no nosso dia a dia. Que os nossos corações gratos possam chegar diante de Ti com um cheiro suave e agradável de incenso puro. E assim nós oramos, a começar esse nosso culto de oração, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Façamos o nosso texto de introito que está lá, Salmo 100, aqui é no HCC e no 81. Vamos todos juntos? Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez, somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que Deus assim abençoe a leitura de sua palavra. O hino congregacional do HCC, hino de número 80. Bendito seja sempre o Cordeiro. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9 e 10. Boa noite, amada igreja, louvemos juntos com esse belo hino de louvor a Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
em mais um período agora de oração em que nós tiramos para sermos a igreja dos agradecidos, continuarmos com a nossa fama de sermos a igreja dos agradecidos. Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça aí, meu querido, se você pode, né? Às vezes você está acompanhando a gente pelo celular e não pode, no momento, fechar os olhos, mas então se concentre agora nesse momento em que tiramos um período para agradecer e lembre da misericórdia do Senhor sobre sua vida, sobre a igreja que se renovou nesse dia e estamos aqui vivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então agradeça a Ele por você poder ter esse momento de agradecimento. E tire também um tempinho agora para agradecer, porque com certeza há muito o que agradecer ao Senhor por essa semana que passou, pelo que Ele fez, tem feito e fará por você. Então eu vou ficar um pouquinho em silêncio para que você possa meditar nas maravilhas, nos milagres que o Senhor te proporcionou nessa semana. Ao som do piano que diz: te agradeço, que você possa aí estar louvando a Deus pela sua igreja, pela Igreja Batista do Parque São Basílio, por aqueles que têm doado o seu tempo para proporcionar a você, meu querido, esse momento de comunhão e adoração. Agradecer pela disponibilidade que a igreja coloca diante de você desse culto de oração. Agradecer pela possibilidade de semana que vem podermos estar aqui no templo, juntos, não juntos na questão física, mas aqui presentes, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Então já agradeça, já comece agradecendo. Estamos no mês da família e nós vamos orar pela família no próximo período de oração, mas esse é um momento de agradecimento, então louve e agradeça por sua família. Se as lutas têm se colocado como um gigante diante de você, meu querido, saiba que Deus, através de uma pedra, fez esse gigante cair. Então, louve e engrandeça ao Senhor, que com certeza não deixará, não te deixa lutar sozinho. Está contigo nessa sua frente de batalha. Então agradeça aí Deus pela presença dele junto a ti, nessa sua luta, nessa sua guerra, nessa sua batalha. O tema diz que é o Deus
Bendito seja o Deus da nossa esperança. Esse substantivo abstrato que nos fortalece a caminhar, a ir em frente. Quando parece que tudo não tem mais solução, quando parece que as nuvens escuras tapam o sol e a gente não consegue enxergar, mas vem sempre um amanhã, vem sempre um dia seguinte, e ali sentimos o conforto e o consolo do nosso Deus sobre as nossas vidas. Então, ore pela nossa lista de pessoas que já foram agraciadas através das nossas orações, por aqueles que pediram a ajuda da igreja e alcançaram ali o seu pedido. Então louve ao Senhor, agradeça a Ele por esses que já alcançaram as suas bênçãos. Agora, vendo alguém próximo a você, meu querido, que nos ouve, que nos vê, estenda a sua oração a essa pessoa. Ore por ela. Se possível, verbalize o nome dessa pessoa a Deus, né? Como eu falei, às vezes não dá para que você possa fazer o seu momento de oração em voz alta, ou então ali de forma que nós estamos acostumados. Mas ore por essa pessoa que esteja próxima a você, um membro da nossa igreja que por acaso passou, iluminou agora na sua mente, que esteja precisando das suas orações. Senhor, graças te damos por sua misericórdia que se renovou nessa manhã sobre nossas vidas, e por isso podemos estar aqui juntos como igreja a louvar e engrandecer o teu nome. Recebe, ó Deus, as nossas orações de agradecimento, de corações gratos diante do teu altar. Te agradeço pela tua igreja que tem se disponibilizado a ofertar a nós, como membros, condições de louvarmos e engrandecermos o teu nome. Te agradeço por aqueles que têm disponibilizado tempo para estar aqui a fazer com que o culto online possa acontecer, seja das quartas-feiras, seja dos domingos. Te agradeço porque o Senhor tem movido a sua igreja a continuar ativa, presente, como um farol a iluminar as vidas que se encontram na escuridão do pecado. Obrigado por minha família, a qual esse mês nos lembramos das nossas famílias. Muito obrigado por ela. Que o Senhor continue a nos abençoar, como tem feito até hoje. Te louvamos, ó Deus, porque sentimos a tua presença marcante em nosso dia a dia. E por isso, a nossa esperança é renovada a cada momento. Quando pensamos em desistir, vem ali teu Espírito e nos sopra
o ânimo para continuarmos. Então, muito obrigado. Obrigado por cada membro dessa igreja. Obrigado por cada aquele que segura a corda. Por cada aquele que tem remado para que essa obra do Senhor continue a ter relevância aqui e aonde o nosso braço alcança, através daqueles que nós ajudamos como missionários. E louvamos a Ti, na Tua beleza, na Tua grandeza, na Tua majestade, através do nome de Jesus. Amém e amém. Temos mais um texto para leitura nesse nosso culto de oração. Então vamos todos juntos. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Salmo 145, 10. Vamos louvar com mais um cântico. Quero louvar-te. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Vamos agora para o nosso momento de oração, onde eu vou conduzindo a igreja em temas em que você aí, no seu momento, possa estar transformando na sua oração. E eu quero começar, meu querido, pedindo que você esteja orando para que Deus possa
consolar e confortar os corações daqueles que perderam, perdem e perderão vidas nessa luta contra a Covid-19. Eu quero pedir uma oração assim, porque agora há pouco eu estava sentado aqui antes de vir para cá dirigir o culto e no WhatsApp de grupos da turma, mais um da minha turma de militar lá do início, lá de 91, veio falecer agora pela Covid-19. Assim, é alguém com a minha idade. É uma coisa assim que inexplicável. Então, algo que mexe um pouco com a gente, porque, como eu falei, assim, tem a mesma coisa que a gente, né? Mesma idade, serviu com a gente, trabalhou com a gente e tal. Então, que você possa estar orando por essas pessoas que perderam entes queridos, para que Deus possa estar confortando, consolando os corações, possa agir nesses corações, mostrando a sua misericórdia e a sua graça. Esse rapaz, ele era muito especial na nossa turma, porque ele era o único que tinha um Dodge Polara, então era conhecido pela gente. É uma perda, se vai. Mais um que cai e tomba pela Covid-19. Então vamos orar, buscando a misericórdia do Senhor. Parece que essa nova variante que nós temos presenciado, ela age muito com as pessoas que até então eram isentas. Era um chamado grupo isento. Então vamos orar, vamos orar. Pela misericórdia do Senhor sobre nós. Oremos pela nossa igreja, pela Igreja Batista do Parque São Basílio. Como eu falei, oremos pela nossa importância aqui nesse local. Eu sei que não só somos nós, eu acredito fielmente que não somos só nós como membros da igreja estamos ansiosos pelo nosso retorno, não. Eu acho que a comunidade está ansiosa pelo nosso retorno. Então, oremos pela nossa igreja, mas que façamos tudo com sabedoria, vinda do Senhor, passos seguros. Oremos pela vida do nosso pastor, pelo seu ministério aqui nessa igreja, para que o Senhor continue abençoando ao seu servo que está à frente, independente das situações, se manteve à frente da sua obra durante e continua durante essa pandemia. Mas oremos por sua saúde, oremos por sua família, pela nossa irmã Helenir, pelas suas filhas, seus genros, seus netos. Como eu falei, estamos no mês da família. Oremos pelo corpo pastoral que compõe a nossa igreja, os pastores auxiliares, por líderes, diretores, ministros que compõem ali as diretorias e os cargos da nossa igreja. Oremos pelos anciãos, pelos jovens, pelos adultos, pelos adolescentes, pelas crianças da nossa igreja, pelos embaixadores, pelas mensageiras. Oração especial pelos nossos irmãos Roberto Calzolari e Hélio Filho, que agora à frente estarão aí passando pelo concílio para ordenação futura ao pastorado.
Então, entregue essas vidas que têm desempenhado papéis importantes aqui em nossa igreja. O Roberto Calzolari com o Ministério da Rua, a Igreja na Rua, que domingo passado esteve no calçadão de Campo Grande, quer dizer, na sexta para sábado, de sexta para sábado, né? Ali num trabalho voltado para o Dia das Mães. O nosso irmão Hélio Filho com a visitação e com o trabalho com os adolescentes. Oremos por eles, para que o Senhor continue abençoando eles nessa caminhada deles de concílio, ordenação e o que o Senhor tenha para a vida deles no futuro. Oremos pelos pais e mães de oração, como sempre colocamos, para que o Senhor possa continuar dando forças a esses que estão ali na brecha, na linha de frente dessa luta contra os nossos jovens, quer dizer, a favor dos nossos jovens, contra as investidas satânicas que tentam tragar a nossa juventude. Agora tire alguns momentos aí onde você está para lembrar dos nomes que compõem a nossa lista de oração. Só você ir lá na letra que inicia o seu nome, talvez você já tenha gravado na sua mente, e colocar essas pessoas diante do Senhor, seja por Covid, seja por qualquer outra doença. É a nossa lista de enfermos. É o nosso ministério de oração. Ore pela igreja perseguida e por aqueles que nós diretamente ajudamos a estar lá, onde não foi o nosso chamado, mas eles foram chamados para estar lá, pregando a palavra. Ore para que o Senhor fortaleça esses corações dos missionários que ajudamos, possa estar dando ânimo em meio às suas lutas. Agora você que nos assiste, se é casado, ore por sua esposa, ore por seu marido. Se é filho, ore por seus pais. Pais, entregue ao Senhor a vida dos seus filhos. Coloque a vida da sua família diante da proteção, da guarda do Senhor. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansam. Coloque sua família para descansar à sombra do Onipotente.
mas agora também devemos orar pelo nosso país, pela essa nossa terra, para que Deus sare essa nação, para que Deus tire a divisão, tire o espírito de contenda, de disputa, para que possamos ter harmonia em forma de que as ações no âmbito governamental possam ser em prol do povo. Ore pelo nosso presidente, por governadores, ore pelos prefeitos, pelo legislativo, pelo judiciário brasileiro, forças de segurança. Ore para que eles possam encontrar sabedoria vinda de Deus. Ore também por aqueles que trabalham na área da saúde, para que possam ter forças na luta, no enfrentamento da Covid-19, mas de outras doenças. Ore por aqueles que lutam a encontrar medicamentos e soluções para essa pandemia, para esse vírus e para as demais doenças. E por fim é um momento seu, meu querido, de você com Deus. Sua luta ali no Val de Jaboque. Sua luta com Deus. Você não vai vencer. Mas você vai sair abençoado. Então derrame-se diante do altar do Senhor. Coloque a Ele, diante dEle, aquilo que aflige, tira seu sono, aquilo que te causa dúvida. Senhor, buscamos a Tua face, por conta da Tua misericórdia, para que o Senhor alcance corações daquelas pessoas que perdem e perderão, pessoas para a Covid-19 e todas as demais doenças que vieram até esse mundo por conta do pecado. Um dia tudo isso passará, verdade. Ansiamos por esse momento, ó Deus. Ansiamos. Recebe a Tua igreja em Tuas mãos. Continue a nos fortalecer como corpo, para que unidos possamos ser uma família em Cristo. Fortes em oração, fortes em comunhão, fortes no evangelismo, fortes na pregação da Tua palavra. Recebe o nosso país e aqueles que nos governam, para que tenham misericórdia, encontrem sabedoria e possamos experimentar paz. E esteja sobre nossas vidas, ó Pai, acalmando o nosso coração da ansiedade, pois queremos colocá-la diante de Ti, para não estarmos ansiosos, pois basta cada dia o seu mal. Pois sabemos que, assim como um Pai amoroso, o Senhor vem sobre nós. E oramos
não por nossos méritos, porque não merecemos, mas pelo nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Celebração da palavra com o nosso pastor Valdemir Alves. Antes, irmãos, de entrarmos propriamente no nosso estudo, algumas palavras rápidas sobre um relatório sobre a Covid. Os irmãos estão podendo ver nos seus vídeos a relação dos 10 países com o maior número de mortos por 1 milhão de habitantes. O Brasil está em 10º lugar. O primeiro país é a Hungria, depois a República Tcheca, enfim, vem aí uma relação, né, desses países. A primeira fileira tem a população do país, a segunda com o número de óbitos, e a terceira, então, quanto esses óbitos representam por cada milhão de habitantes. Sem dúvida, é fácil ver que o número de óbitos do Brasil é bem maior do que todos os demais, mas a questão toda é a nossa população, né? Tem se falado muito do aumento da pandemia, desta praga na Índia. Realmente os números estão sendo assustadores, mas por 1 milhão de habitantes, até agora morreram 170 indianos, né? Mas a população da Índia passa de 1 bilhão de habitantes e por isso essa numeração é aparentemente menor, né, pequena, mas nem por isso os estragos estão deixando de ser feitos. A nossa média de óbitos diários da Covid-19 no mês de abril, a média foi de 2.742 óbitos por dia. Desde o dia 1º de maio até a segunda-feira próxima passada, dia 10, né, essa média caiu de 2.742 para 2.062. Houve uma queda de 24,79%. Mas a gente não deve esquecer que nós estamos falando de óbitos. Óbitos são mortes, né? O próprio dirigente do nosso culto, o Alex, falou da morte de um companheiro, né, pela Covid. Então, a gente dá graças a Deus porque a média está diminuindo, esperamos em Deus que ela continue caindo, mas não significa que as pessoas não estão morrendo, que por isso todos os cuidados precisam ser tomados. A cidade do Rio de Janeiro está com uma média de 694 pessoas contaminadas por dia e 141 óbitos por dia. E Campo Grande, a nossa Campo Grande, continua em primeiro lugar como o local da cidade do Rio de Janeiro onde mais se registraram os óbitos pela Covid-19, 1.420 desde o início, né, da pandemia. Essas palavras, irmãos, são para nos deixar avisados que precisamos continuar atentos, tomando as medidas necessárias, mas também avisando aos irmãos que, se for preciso, nós vamos, com a permissão de Deus, se o Senhor nos permitir, na próxima quarta-feira, voltar aos cultos presenciais, pelo menos das 2 últimas quartas-feiras deste mês, e quem sabe já poder abrir no domingo, no primeiro domingo de junho, mas tudo isso vai depender do que vai acontecer. Se for necessário, irmãos, interromper de novo os cultos presenciais, vamos fazer, né? Nós temos esse compromisso conosco, com a nossa sociedade, na certeza de que nós não estamos agindo errado. Então, vamos pedir a Deus, vamos orar, vamos aguardar. Durante a semana a gente vai comunicar aos irmãos na questão de números, porque desta vez o número ainda tem que ser menor do que a vez anterior, né? Quando nós reabrimos naquela primeira vez, aquele número era maior do que vai poder ser agora, né? Pelas determinações da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, nós vamos ter que ter um espaço ainda menor para os irmãos aqui. Então, os irmãos serão avisados, mas temos agora o fato de que boa parte da igreja dos irmãos com mais idade já estão vacinados. Isso, de certo modo,
já facilita também a sua presença, mas tudo isso nós vamos tomar cuidado e já avisando que os cultos continuarão sendo transmitidos via online. Ou seja, o culto de oração, esses 2 últimos cultos, vamos fazer com a permissão do senhor, nas 2 últimas semanas de maio, também serão transmitidos no mesmo horário para a sua casa, não é? Porque muitos não vão querer vir, não vão poder vir. E aí, irmãos, eu gostaria que continuasse o número, a frequência, porque a frequência tem sido muito boa, não é? Tem quartas-feiras aí que a gente passa de 200, coisa que nunca conseguimos, né, em tempos presenciais. Vamos então, irmãos, prosseguir o nosso estudo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, hoje vamos ler os versículos 3 e 4, para a nossa reflexão. 1 de Pedro 1, 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. O ano 64 é a data mais provável da escrita desta carta, ano quando o imperador Nero incendiou a cidade de Roma, culpando os cristãos e dando início oficialmente às perseguições ao cristianismo por parte do Império Romano. Pedro chamou o local no qual a carta foi escrita de Babilônia, 1 de Pedro 5,13. Mas a ideia de que o local seja algum lugar na Mesopotâmia, quem sabe no hoje Iraque, terras da antiga Babilônia, é rejeitada pela maior parte dos intérpretes do Novo Testamento, que insiste ser a designação Babilônia uma referência à cidade de Roma, que logo após o incêndio e o início da perseguição oficial do Império por parte do imperador ou dos imperadores, será chamada pelos cristãos de a Grande Babilônia. Quando no Apocalipse nós temos a expressão caiu a Grande Babilônia, a maioria também dos intérpretes entende como uma referência à queda do Império Romano. E todo o Império então passou a ser chamado de Babilônia. Pedro, o nome Pedro se tornou um acréscimo, na verdade, numa quase substituição do nome hebraico do autor desta epístola. O nome Pedro, já previsto por Jesus, lhe foi dado por ocasião, oficialmente, no entanto, foi-lhe dado por ocasião da sua declaração sobre Jesus, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quanto ao título que lhe dão de Príncipe dos Apóstolos, não encontramos dificuldades em aceitá-lo, só que ao ser apontado por Paulo junto a Tiago e João como colunas da igreja, entendemos que a designação Príncipe dos Apóstolos, então também pode e deve ser dada aos três, a ele, Pedro, mas também a João e a Tiago. De qualquer forma, ele, Pedro, nunca reivindicou superioridade sobre os demais. Ele, Pedro, deixou em sua carta a oportunidade de se discutir a predestinação e a não predestinação, quando chamou os cristãos de eleitos de Deus. Deixou a oportunidade para se discutir a Trindade, quando falou do pré-conhecimento de Deus Pai, da obra santificadora do Espírito Santo e da obediência a Jesus Cristo. Também abriu oportunidade para se refletir sobre a aspersão e a imersão, quando se referiu à aspersão pelo sangue de Jesus. Também destacou o fato de que os seguidores de Jesus são peregrinos, dispersos, uma metáfora descrevendo o relacionamento dos cristãos com o mundo. Afinal, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, o lar dos cristãos, o nosso lar, então é o céu. E por isso nós, se de fato estamos em Cristo, estamos somente passando por este mundo como estrangeiros, de certo modo até tratados como refugiados. Com isso, irmãos, com este
esta introdução, porque a gente tem que fazer um apanhado rápido, né, sobre o que foi dito anteriormente, para que irmãos que porventura estejam ouvindo pela primeira vez o nosso estudo não fiquem completamente fora, né, daquilo que nós estamos ensinando. O texto de hoje diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora Pedro abre uma oportunidade, irmãos, para discutirmos um pouco, ou nos dá a oportunidade de pensarmos na questão das naturezas de Jesus, a sua natureza humana e a sua natureza espiritual. Os que se recusam a aceitar a deidade ou a identidade de Jesus como Deus, tomam versículos como estes para insistir que Deus, em termos absolutos, é tão somente o Pai. Jesus, o Filho, eles dizem, é divino no sentido de ser alguém divinizado, como os anjos são divinos. Jesus, mesmo sendo superior aos anjos, esses dizem, não pode ser, no entanto, considerado Deus, no sentido de nunca ter tido início e de nunca ter fim. Mas, irmãos, esse título dado a Jesus por Pedro de Nosso Senhor derruba esta falácia. No Antigo Testamento está escrito: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Na Septuaginta, o Antigo Testamento na língua grega, o Antigo Testamento usado pelos primeiros cristãos, o título Senhor que é dado a Deus, em grego é Kyrios. Pedro, nesta sua epístola, chama Jesus Cristo de Kyrios, o título dado a Deus lá em Deuteronômio, no qual Deus é chamado de único Senhor, o único Kyrios. Se Deus, segundo o Antigo Testamento, é o único Kyrios, como é que Jesus pode ser chamado também de Kyrios? Ora, dizer que o título Kyrios também era um título dado ao imperador, ao patrão, a quem exercia liderança, o que é verdade, não anula, no entanto, a comparação feita de Deus como Pai com Jesus Cristo, porque quando o Kyrios, esse título Kyrios, ou seja, o título de Senhor, era dado ao divino, os judeus só o aplicavam em relação a Deus, a Yahvé, a Adonai. E os cristãos só aplicavam em termos religiosos, em termos espirituais, em termos divinos, esse título Kyrios em relação a Deus como Pai, mas também a Jesus Cristo, colocando-os então em igualdade, porque ele, Jesus, é Deus, o Filho. É como explicou João no prólogo do 4º Evangelho, é o Verbo, a palavra que estava com Deus, que era Deus e se fez carne. Como há um só Senhor, há um só Deus, e se o Verbo que se fez carne, quem se fez carne, foi Jesus Cristo, estava com Deus e era Deus, e como nós não temos dois deuses, não temos três deuses, então as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o ser de Deus, um só ser. Não há três deuses, não há esse absurdo que os russelitas, ou as chamadas pretensas testemunhas de Jeová, fazem para nos criticar, desenhando um Deus de três cabeças. Nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo na pessoa de Jesus. Não são três cabeças, é apenas uma pessoa, ou na pessoa de Jesus estaremos vendo as três, porque não temos três deuses, então não vamos ver três deuses, né? As figuras que aparecem no Apocalipse, daquele ser com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, o Senhor, o Pai sentado no trono, o Cordeiro do lado, são então figuras para falar da realidade das três pessoas, mas na verdade não estão dizendo que é dessa forma
que eles serão vistos quando nós estivermos no céu. Lembram-se Paulo dedicando o capítulo 15 da sua primeira carta aos cristãos de Corinto ao tema da ressurreição? E declarando que se Cristo não ressuscitou, que a nossa fé cristã é vã? Eis agora Pedro destacando a importância da ressurreição de Jesus Cristo, ao declarar que Deus nos regenera para uma esperança viva, isto é, para uma esperança que é algo real, concreto e não produto da imaginação, e que estas realidades, regeneração e esperança, acontecem nos cristãos por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Também Pedro, como Paulo, não quis e não deixou brechas para a crença de que a ressurreição de Jesus foi algo figurado, não real, porque ela foi concreta. Daí essa ênfase, a ressurreição dentre os mortos. E Pedro continua, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Pedro queria mesmo consolar a igreja perseguida. E por isso ele trabalhou este aspecto de que a esperança da pessoa cristã é um estímulo a que ela não se envergonhe. Como Paulo vai dizer, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, Pedro trabalha esse aspecto do cristão não ter que se envergonhar por causa da esperança que há nele. Para que a cristã não se envergonhe, por exemplo, de haver deixado o judaísmo, mesmo sendo o judaísmo a fé dada por Deus ao povo judeu. O cristão judeu, a cristã judia, podia crer que a sua herança é certa e que é superior à herança prometida a Abraão em termos materiais e raciais. Porque, como bem destacou o irmão Eduardo na sua palestra aos casais no domingo próximo passado, a herança feita com Abraão, que é uma herança feita em termos espirituais, e que tem, portanto, com o se herdar a vida eterna ou a Canaã celeste eterna nos novos céus e na nova terra, esta herança é superior à herança dada a Abraão em termos materiais, em termos raciais, visando especificamente o povo de Israel. Com isso, o povo de Israel como judeus, nós somos hoje o povo de Israel. Com isso, o apóstolo estava também estimulando os crentes judeus a se manterem fiéis ao Evangelho, que haviam recebido por herança eterna, porque tal Evangelho oferece, pelo aquilo que esse tal Evangelho oferece. Obviamente que as palavras apostólicas se estendiam como estímulo aos cristãos gentios, não judeus, para que também não se envergonhassem de ter deixado o paganismo, mesmo sendo a religião do contexto social, a religião tradicional, porque o Evangelho, irmãos, não se estabelece, no caso dos pagãos, o Evangelho não se estabelece em promessas baseadas na fidelidade a deuses que agiam como seres humanos, mudando de humor de uma hora para outra e com exemplos enormes de desequilíbrios morais. Quando a gente lê as histórias contadas pelas mitologias, né, do que os deuses faziam em relação a sexo, em termos, ou com as deusas, ou mesmo com as mulheres, com os seres humanos, é simplesmente uma coisa de total desequilíbrio, né? E que, obviamente, atraía as pessoas a que se tornassem crentes nessas coisas, mas que agora, quando um deles ou eles se tornavam cristãos e começavam a ser, obviamente, criticados por isso, não tinham que se envergonhar, porque aquilo que se constitui na fé cristã, nas convicções cristãs, irmãos, é algo enormemente superior a esses tipos de crença. Ambos os contextos religiosos, tanto o judaico como o contexto pagão, criava situações embaraçosas para aqueles que se tornavam cristãos, procurando envergonhá-los, procurando humilhá-los e até feri-los, não só moral, mas também fisicamente. E isso continua, né, nos dias de hoje. Né? Continua no meio dos judeus,
Os judeus ortodoxos, né? Os Hassidim, esses judeus que são realmente religiosos, quando você abandona, né, a comunidade deles, eles amaldiçoam vocês. Né? Lembro, inclusive, de uma experiência de um judeu que se tornou cristão e que fazia parte desse movimento judaico, que ele disse que passou, que quão dura foi a experiência de ter que ser chamado pela família, não é? E o patriarca da família ler para ele: maldito serás quando levantares, maldito serás quando deitares, maldito serás quando comeres, maldito serás quando andares. Todos esses malditos, porque ele havia abandonado a fé judaica e se tornado num cristão. Não é? As mesmas coisas acontecem na religião pagã, e hoje o paganismo, há um neopaganismo, né, restaurando inclusive crenças gregas antigas, crenças mitológicas dos escandinavos, mas o paganismo em si hoje mais é representado pelas religiões animistas, fetichistas, religiões praticadas especialmente, ou chamadas de baixo-espiritistas, não é? E aonde o deixá-la também significa ser perseguido. Na entrevista que tivemos com os irmãos lá do Burkina Faso, que o pastor Tiago e Aline proporcionaram à juventude da igreja, né, onde houve perguntas, eu pude entrar no grupo, e aí eu fiz a pergunta, porque havia 3 irmãos respondendo às perguntas, eu fiz a pergunta a um deles, que era um ex-muçulmano, e perguntei se ele havia sido perseguido por deixar a fé. Ele disse que sim, mas aí o outro também, que veio de um contexto pagão, de um contexto animista, também falou das dificuldades e das ameaças, das perseguições que passou a sofrer da família, né, por ter deixado a sua religião pagã. Então, isso continua até os dias de hoje, e por isso as promessas de Pedro são válidas para nós, para a gente pensar e se agarrar a essa esperança que nós temos, porque o que nós temos, irmãos, através da herança que nós recebemos por meio do Evangelho, é algo enormemente superior. E quando a gente fala enormemente superior, não é para uma questão de orgulho, de vaidade, é para uma questão de conforto, de consolo, porque esta era a ideia de Pedro, confortar a igreja perseguida. Pedro trabalhou suas palavras para que eles, os cristãos judeus e não judeus, não se envergonhassem de chamar de Senhor, de Quírios, de Senhor e Salvador, a um judeu que fora crucificado, porque a mensagem de Jesus era e é nos alcançando. Primeiro, uma realidade incorruptível. Os ensinos petrinos fazem eco ao ensino do Evangelho de que, embora todas as coisas terrenas têm em si mesmas a semente da decadência, da morte, quando isto, no entanto, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, os remidos do Senhor receberão um reino que jamais terá fim, onde nem traça e a ferrugem consomem. Mateus 6:20. A mensagem de Jesus era e é, nos alcançando, também uma realidade que jamais será contaminada. A herança de Israel foi de uma terra contaminada. Era uma terra prometida, que fora prometida a Abraão, mas que quando os hebreus chegaram lá após o cativeiro do Egito, a terra estava contaminada. E Deus avisou que se o povo dele, de Israel, entrasse na terra e contaminasse de novo a terra, Deus diz que vomitaria o seu povo da terra. Levíticos 18, versos 27 e 28. Mas a herança celestial, que é a herança do Israel de Deus hoje, a igreja de Cristo, formada por judeus, por árabes, por todos nós, esta herança jamais será contaminada. Apocalipse 21, 27. A mensagem de Jesus era e é, nos alcançando também, uma realidade que sempre se renovará. A grama aqui seca e a flor murcha, mas não será assim na terra que espera os que pertencem a Cristo. As coroas reservadas aos sacerdotes reais, ou seja, a igreja de Cristo, vocês, porém, são
a nação eleita, o sacerdócio real. Então, as coroas reservadas aos sacerdócios reais, ou seja, a Igreja de Cristo, e que sempre serão colocadas aos pés de Jesus Cristo, elas vão de brilhar sempre mais do que estavam brilhando antes. Esse é mais um milagre da eternidade. Essas coroas, que eu não sei como serão de fato, né? Elas brilharão sempre mais e sempre mais, porque afinal é Ele, o Senhor Jesus, em quem teremos a visão da Santíssima Trindade, que será o brilho de tudo o que acontecerá nos novos céus e na nova terra, e, portanto, que é o brilho dessas coroas. E aí Pedro termina essa nossa parte de hoje, dizendo que isso tudo está guardado nos céus para vocês. Guardada nos céus para vocês. Ele escreveu. Respeitosamente, irmãos, eu entendo que nesta afirmação do apóstolo, nós temos um forte argumento quanto à posição dos nossos irmãos pré-milenistas, que creem, ensinam e confessam que após a grande tribulação e o governo do anticristo, haverá um período de paz sobre a terra jamais experimentado. Um período nunca experimentado. Onde aí se citam aqueles textos lá do Antigo Testamento, do cordeiro pastando com o lobo, da criança brincando com a cobra, do velho morrendo já depois de muita idade, não é? Um período que, obviamente, nós sonhamos, né? Que gostaríamos tanto, né? De ter nesta vida tão atribulada que nós levamos. Vejam bem agora, por exemplo, hoje, aproveitando esta quarta-feira, depois que houve a morte daquele meninozinho lá de 4 anos, cometido lá por aquele canalha, né? Que mata uma criança indefesa, começaram a aparecer outras mortes de crianças, né? Hoje eu estava vendo na televisão, a polícia estava lá no sul do Brasil, agora acho que é São Paulo, e uma criança que foi morta, e a suspeita da polícia é que foi a mãe. Parece que uma coisa é essa bestialidade humana, né? De um mundo sem Deus, pessoas que estão completamente alheias à realidade de Deus, e isso vai machucando a gente. E é claro que a gente, por causa disso, anseia, né? Esta herança que está guardada no céu para nós. Mas isso também, irmãos, nos faz querer, até sonhar, que tivéssemos, de repente, um período de paz sob o governo de Cristo, não é? Que é o que mais ou menos os nossos irmãos pré-milenistas ensinam, a partir de Jerusalém, a igreja então formada pela conversão também dos judeus, e eles se sentarão nos tronos, aquelas coisas todas que a gente com muito respeito ouve, não é? E aprecia até. Mas essa palavra, por exemplo, de Pedro, a meu ver, com todo respeito, derruba essa ideia. Ele diz, irmãos, que a herança que jamais poderá perecer, macular-se, perder o seu valor, que é isso que ele vem falando, está reservada nos céus, para os salvos e não para a terra. Não é algo para a terra, é algo para os céus. Toda a paz que os salvos terão tem a ver com a herança que jamais há de perecer, e tal herança, disse Pedro, está guardada nos céus para nós. Pessoalmente, irmãos, eu não creio que se tenha que se descartar, também não fecho isso, né, como uma questão dogmática, mas eu não creio que se precise descartar a crença da restauração da terra, da restauração do Éden. Eu gosto de pensar nisso porque Deus, quando teve que tirar o Éden de onde estava, né, e torná-lo invisível e levar, não sei, para uma outra dimensão, se isso não acontecer, por favor, isso é a opinião do pastor, tá? Se isso não acontecer de novo, parece que Deus perdeu. Deus fez uma coisa que teve que admitir que foi derrotado. Mas isso nunca acontece com Deus, irmãos. Então eu aceito de bom grado essa ideia da restauração da terra, e é Pedro que vai falar da terra se derretendo, passando, né, com um grande estrondo, e do Éden, só que desta feita, sem a possibilidade da entrada do pecado, porque Satanás e os seus estarão perdidos, impossibilitados para sempre de agir contra a criação de Deus,
E que também não será apenas um lugar na terra. A terra restaurada, purificada, será uma com o céu. Não haverá uma parte de salvos habitando na terra e outra parte habitando no céu. Todos os salvos estarão nos novos céus e na nova terra, porque céu e terra estarão se encontrando, não é? Não haverá essa diferença. Eu creio que nós poderemos subir para o céu, morar de Deus, voltar para a terra, para esse Éden. Se for o caso, o Senhor também sempre estará diante de nós. Como eu creio também, já tenho falado isso, e a gente vai conhecer esses planetas aí, esses bilhões de planetas aqui, para mim foram feitos todos para nós, o povo de Deus. E aí já não serão gelos, nem serão desertos imensos, vão ficar muito lindos, né? Eles já assim já são bonitos, né? Majestosos. Imagina então, depois disso. Não vamos pagar para ver. Não é um ditado que a gente diz quando tem uma coisa, vamos pagar para ver. Não, nós não vamos pagar para ver, irmãos, porque jamais poderíamos pagar por isto. E o Senhor Jesus já pagou por nós. Agora que nós vamos esperar para ver, vamos. Na certeza de que o que nós veremos, de que aquilo que nós vamos desfrutar não pode e não poderá, enquanto estivermos nesta terra, nesta nossa dimensão, não pode e não poderá ser explicado de forma conveniente a quem quer que seja e por quem quer que seja. Por isso que o homem de Deus disse, vi coisas que não dá para explicar, coisas que os olhos nunca pensaram ver, a mente nunca imaginou, porque não tem condições. Por isso as figuras, né, irmãos, que nos aparecem, de consolo, de conforto, de esperança no Apocalipse, sobre a cidade santa, são muito terrenas, porque não teríamos como entender que o céu é um lugar, não é um estado. O céu é um lugar. Mas aí vem-nos a imagem, inclusive, das cidades antigas, cercadas com muros. Aí o muro tem de pedras, de brilhante, e aí as ruas são calçadas de ouro. É uma tentativa de passar para nós sobre um lugar que não dá para você realmente pensar como é e descrever como é. Então é, por demais importante, irmãos, nos apegarmos a essa nossa herança. Isso é uma herança nossa, que nós temos para nos ajudar a viver nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, com tanta maldade, tanto dissabor, com esta pandemia, não é? Trazendo tantos problemas e tristezas, infelicidade para tanta gente. Que Deus nos conforte mais uma vez com a sua palavra e nos permita ir dando continuidade ao nosso estudo, não é? Conforme nós já estamos aqui comentando, Pedro, pela terceira vez. Aproveito, irmãos, para agradecer mais uma vez as orações dos irmãos da igreja pela minha filha Raquel. Ela voltou para casa segunda-feira. Ela retornou definitivamente do hospital. E aí, quando eu fui encontrá-la, né, ela disse, como é que você está, minha filha? Pai, hoje eu estou melhor do que quando voltei do hospital aquela primeira vez. Estou bem, né? Estou me sentindo bem. Graças a Deus. Né? Agora, como eu sempre digo, irmãos, eu tenho assim muito cuidado de expressar essa alegria, esse contentamento e essa gratidão a Deus, como se de repente eu estivesse esquecendo dos que estão lutando pela vida, de irmãos e irmãs nossas em Cristo Jesus, sofrendo com a perda de seus entes queridos, não é? Eu sempre comentei isso, os irmãos sabem que isso não é... Se eu estiver errado, que o Senhor me perdoe, não é? Porque a Bíblia estimula, não é, a sermos agradecidos a Deus. Um dos textos que nós lemos hoje, no início do culto, é chegar aos atos do Senhor com alegria, não é? É verdade, então a gente chega aqui, hoje eu cheguei também muito alegre, mas essa alegria não pode, na verdade, porque a palavra de Deus é um todo, irmãos, é a mesma palavra que diz para chegar nos atos do Senhor com alegria, mas que diz para você chorar com os que choram. Você não pode esquecer disso, né? Saber que há irmãos que podem e devem, não é, louvar ao Senhor, como diz lá o profeta, todavia eu me alegrarei no Senhor, se alegrar esteja acontecendo o que estiver acontecendo,
mas não da maneira, às vezes, quando você pode se alegar por esta ou por aquelas situações, até porque hoje você está vivendo um tipo de alegria que amanhã terá que ser essa alegria somente e unicamente em Deus, né? Pelas coisas que estão acontecendo. Eu sempre falei, nunca em termos de crítica, mas assim de uma coisa que aperta muito meu coração, quando às vezes acontece um acidente de avião, o avião caiu, e tem aquele camarada que perdeu a passagem, que esqueceu não sei o quê, e ele diz diante de todo mundo, graças a Deus, eu não fui. E os outros? Né? Parece que não tem como ele não expressar isso, fica até difícil. Né? Mas eu seria mais comedido, né? Eu seria mais comedido. Eu até diria, olha, eu não sei porquê, como diz lá Paulo, eu não sei porquê o amor de Deus a mim se revelou, porque ele se revela a todas as pessoas, mas eu fui poupado, dessa vez eu fui poupado. Então, mas eu me junto aos corações das famílias agora entristecidos, amargurados. Né? Enfim, essas coisas que nós seres humanos sempre vamos ter dificuldades de ensinar, não é? Eu tenho alguém na família que sempre reparou isso, né? Às vezes eu fico assim assustado, ele diz, porque o pai ou a mãe está desesperado porque o filho sumiu, né? E aí houve um acidente ali, e alguém disse, tem lá um rapaz, uma moça que está morta ali, aí esse pai e essa mãe desesperado porque o filho está sumido, vai lá e quando olha, o cadáver não é do filho, ele diz, graças a Deus. Mas há uma mãe e um pai que estão sofrendo naquele momento por causa disso, né? Por isso é que esse chorar com os que choram, e por isso essa história com H maiúsculo, de que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa, a gente tem que pensar sempre com muita seriedade e que Deus nos ajude, irmãos, a conviver com isso, porque nada disso realmente é fácil. Então apegue-se à herança. Eu e você temos uma herança indestrutível, insubstituível, e por isso vale a pena viver esta vida, porque com isso nós vamos norteando os nossos passos. Vamos encerrar então o nosso culto com a nossa impetração da chamada bênção dos apóstolos, né? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e direção do Espírito Santo, continue conosco que aqui estivemos na gravação deste culto, com você, meu irmão, com você, minha irmã, que nos assistiu através da mídia, onde quer que você esteja, e com todo o povo de Deus, presente agora na face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.